A gente também tem o viés de popularidade, tá? Então isso ocorre pois itens populares são recomendados muito mais frequentemente do que outros itens menos populares, tá? Então assim, a gente tem o que a gente chama de cauda longa, tá? Essa cauda longa, até essa figurinha aí, né? Ela é uma figura ilustrativa, mas na verdade, né? Se você pegar todos os itens de uma base de dados e colocar eles num gráfico, onde o eixo y seria a frequência de cada item, frequência de interação, né, de cada item, e aqui você tem os itens ordenados do mais frequente para o menos frequente, tá? Você vai ter algo assim. Ó, tá? Vocês podem até tentar plotar isso, né, numa base de dados, pega lá Multilins, né, alguma dessas bases que a gente tem trabalhado, e faz um experimento como esse, né? Você pega todos os itens, quantidade de interação de cada um desses itens, ordena do mais popular para o menos popular e plota lá numa figura como essa, tá? O que a gente vai identificar aí, né? A gente vai identificar que você vai ter uma faixa aqui de itens que são extremamente populares, tá? Então aqui é uma porcentagem pequena aqui de itens, mas que são muito populares. A gente vai ter uma outra faixa de itens aqui, né? Que vão ser extremamente raros, tá? Então isso daqui, uma outra porcentagem, que seria extremamente raro, tá? E a gente vai ter também uma faixa no meio aqui que não é nem muito popular e nem pouco popular, tá? Tá meio que no meio termo ali, né? Tá, não é nem popular e nem não popular, tá? Então, isso ocorre de modo geral, tá? Com qualquer base de dados ali, né? Você vai identificar esse efeito cauda longa. E o que acontece, né? Como você tem uma base de dados, né? As interações. E essas interações, a maioria delas ocorrem com poucos itens, né? Esses itens mais populares. Tá? Então, os próprios algoritmos de recomendação vão acabar recomendando esses itens populares. E foi aquilo que eu falei, né? Aqueles itens mais populares vão ficar cada vez mais populares. E sistemas de recomendação, né? Algoritmos de recomendação que deveriam promover a descoberta de conhecimento, quer dizer, recomendar itens que estão aqui nessa faixa verde aqui, são raros, né, de ocorrer, né? Você precisaria ter algoritmos eficientes, né, muito eficientes, para poder gerar, né, recomendações desses itens pouco populares, né, e aí recomendar para usuários coisas novas, tá? Muito bem. Se a gente ignorar o viés de popularidade, quer dizer, assim, não importa, né? Eu vou ter um algoritmo de recomendação, esse algoritmo lá vai recomendar lá do jeito que ele quiser, né? A gente pode ter alguns efeitos, tá? Então, por exemplo, pode diminuir o efeito da personalização e da serendipidade. A gente viu que serendipidade é o quê, né? Você recomendar coisas novas, surpreendentes, né? E relevantes para o usuário, tá? Recomendando coisas populares, você vai estar perdendo lá em termos de novidade, né? Para o usuário, tá? Você pode aumentar a injustiça das recomendações, porque itens não populares e relevantes não vão ser recomendados, né? E isso, qual que é a questão, né? A questão é que você pode ter usuários que não gostam de coisas populares, por exemplo, no cenário de música, você tem lá músicas extremamente populares, né? Tipo, sei lá, né? Um funk, né? Um sertanejo ali, né? Raiz, sei lá, né? Algo ali que
o povão ali gosta, né, mas determinados usuários, não gostam de coisas um pouco mais nichadas, tá? E isso acaba gerando o que a gente chama de injustiça. Então, aqueles usuários que gostam de coisas mais nichadas, eles vão estar recebendo coisas indesejadas. Isso acaba gerando injustiça em relação àquele grupo de usuários que gosta de coisas ali populares, né? Vulgo o povão ali, né? Tá? Você pode aumentar o viés de exposição dos itens populares, né? Tornando ainda mais populares. Foi o que eu falei antes, tá? Aqui a gente tem um exemplo, né, de um estudo que foi feito lá com os algoritmos fatoração de matriz e o user KNN, né? E aqui ele identificou até em relação a long tail, tá? Então lembra quando eu falei, né, que você tem a faixa lá dos mais populares, dos menos populares, e o que está no meio termo? É exatamente esse T, M e H, tá? Então T quer dizer que está no tail, né? Então lá, lembrando aqui, né? Você teria algo assim, né? Divisão. Então esse daqui é o T, esse é o M e esse é o head, né? Tá? Então você tem lá itens aqui que são muito recomendados, né? Isso aqui é a frequência de recomendação, né? Então você tem itens que estão no head, que estão sendo muito mais recomendados do que aqueles itens que estão nas faixas M, aqui, né? E o T, tá? Então veja aqui que no T, né, na long tail, quase nenhum item ali foi recomendado por esses dois algoritmos, tá? E no fatoração de matriz, né, a gente vê lá que alguns itens aqui, ó, do M foi recomendado pelo algoritmo, tá? E já no user KNN não, né? No user KNN aqui a gente não teve quase nenhum item ali recomendado, tá certo? Muito bem. A gente tem também, que eu já comentei, né, sobre injustiça. Então, o que é injustiça? Né? Injustiça ocorre quando o sistema sistematicamente e injustamente, tá, favorece determinados indivíduos ou grupos, né, de indivíduos em detrimento de outros grupos. Tá? Então foi o que eu falei antes, né? Você pode ter um grupo aqui de usuários que gostam de coisas muito populares, grupo pop, né? E um outro grupo de usuários aqui que gosta de coisas não populares, né? Então, tipo, popular, né? Falar, sei lá, funk, sertanejo, né? Enfim, outros gêneros ali. Não populares, rock, música clássica, tá? Enfim. Então você tem um algoritmo de recomendação. Se esse algoritmo de recomendação sistematicamente está recomendando funk para esse grupo e funk para esse grupo, tá? Isso assim, sistematicamente, o que quer dizer? Assim, todo dia, por exemplo, né? Frequentemente ele faz isso. Então esse algoritmo aqui ele tem um alto grau aqui de unfairness, né? Ou injustiça, tá? Se for uma vez ou outra, né, beleza, não tem problema, né? Então é um sistema ali que ele é justo, em algumas horas ele escorrega, mas assim, no geral, ele atende, né, aquele grupo lá que gosta de rock, por exemplo, ele recomenda coisas ali, né, músicas de rock, tá? Mas se sempre, né, ele está recomendando coisas que favorece, né? Esse pessoal aqui fica feliz e esse pessoal aqui fica triste, né? Então ele é injusto, tá certo? Você pode ter outros tipos de injustiça, tá? Então, por exemplo, você pode ter problemas ali de pessoas com uma determinada raça, gênero, idade, né, escolaridade, né, que podem ser injustiçados, né? Isso ocorre bastante, por exemplo, recomendar empregos, né, ofertas de emprego para pessoas, né, para pessoas, né, que estão procurando uma vaga de emprego. E aí, para mulheres, você recomenda algumas vagas que têm um salário menor do que vagas com um salário maior, né, para homens, tá? Tem outro exemplo, onde você tem um grupo lá feminino, um grupo masculino,
e esse grupo masculino está recebendo coisas melhores do que esse outro grupo aqui feminino, tá? Então é um outro exemplo ali de injustiça, né? Então, por que que ocorre isso, né? Porque o modelo ele é treinado com os dados que vieram ali das próprias interações, né? Então, se essas interações elas já estão enviesadas, o modelo ele vai ser enviesado, né? E isso pode então gerar essa questão aí de injustiça quando você compara um usuário com o outro, um grupo com o outro e assim por diante. Você tem inúmeros casos de injustiça, não só na área de sistemas de recomendação, mas também em IA de modo geral, né? Então, por exemplo, você tem lá exemplos do tipo quem que deve ser elegível para receber encomendas lá num único dia, tá? Quer dizer, num prazo mais curto do que o outro, tá? Quem é mais propenso a cometer um crime, né? Então, por exemplo, você tem uma câmera de segurança filmando lá uma determinada loja e aí você tem pessoas passando na rua, né? Algumas de raça branca, outras de raça negra, e o sistema ele pode injustamente, né, selecionar aquelas pessoas de raça negra, né, para serem aquelas que vão cometer um crime ou ser um ladrão de algum assalto, algo assim, tá? Por exemplo, quem deve receber ofertas lá de casas melhores, né, pessoas mais ricas ou mais pobres, né? Enfim, tem muitos exemplos, tá, de injustiça na área de IA. Aqui tem alguns, nesse link, né, tem alguns outros exemplos, tá? E na área de recomendação você também tem, né, como eu já comentei, né, essa questão aí de favorecer determinados grupos em detrimento de outros, tá? Enfim. Então, é um outro cenário ali, né, de problemas, né, que você deve lidar, né, com injustiça na área de recomendação, tá? E a gente tem também o viés de amplificação do loop, né, que é quando você combina todos esses vieses, né, do loop e isso acaba gerando vieses ali cada vez maiores nos seus dados, tá? Então, você pode ter um desbalanceamento dos dados, tá? E esse desbalanceamento pode ser, por exemplo, sei lá, né, interações com itens mais populares, pode ser, enfim, né, interações lá de itens dado aquele usuário de um determinado grupo, né, ter mais interações daquela população do que outra, tá? Então, sim, isso pode gerar vieses de conformidade, tá? Pode gerar viés de seleção, viés de exposição, né? Você tem os dados desbalanceados, né? Você vai treinar o teu modelo, esse modelo vai recomendar coisas para o usuário e aí você vai ter esses viés que eu falei, tá? Você pode ter vieses nos resultados, né? Então, lá na recomendação, você pode ter viés de popularidade, pode ter injustiça, né? O viés no modelo, como eu falei, o viés indutivo, tá? Então você tem coisas lá que estão relacionadas, né, com outras coisas, né? Então isso é algo ali que você tem que lidar, né? Você tem que saber que existem essas relações entre os diferentes tipos de viés lá nos seus dados.